Oi, oi, galerinha do quinto ano. Hoje na nossa aulinha, última aulinha de ciências, e nós vamos estudar sobre a pele, certo? A pele, vocês sabem que ela reveste a superfície do nosso corpo e é o principal órgão do tato. Vocês sabem que quando a gente fala em tato, a gente está falando de pele, mãos, não é isso? A pele é o maior e o mais pesado órgão assim existente no nosso corpo, e sua importância está ligada a alguns processos que nós vamos ver agora. Qual é essa ligação da pele com o nosso corpo? Produzir a vitamina D, quando a gente expõe a nossa pele ao sol, aos raios benéficos, certo? Dificulta também a pele, ela tem a função de dificultar a entrada dos micro-organismos que transmitem doença para a gente e evitar a perda assim, excessiva de água. A conquista, assim, quando a gente fala em ambientes terrestres pelos vertebrados, tornou-se possível entre muitas coisas, a partir do isolamento e da proteção do corpo nesses mecanismos do ser vivo com o meio ambiente. A pele, que é o órgão responsável pelas sensações, apresenta assim, diversos tipos de sensores que registram e informam assim, as variações de temperatura, se faz calor, se faz frio, a gente sente como? Pela nossa pele. A pele também é responsável pelas pressões como toque, choque, pancadas, beliscões. A gente percebe, a gente sente essas sensações. E lembrando que a pele ainda é um órgão assim, de defesa contra os diversos tipos de agentes infecciosos. Para proteger o nosso corpo assim, dos invasores, entram em ação quem? O sistema imunitário, como nós falamos na aula passada, e também a nossa pele. Ambos eles vão estabelecer assim mecanismos que vão evitar que agentes causem infecções ou agressões que vão prejudicar o nosso organismo. Três estruturas tem na nossa pele, que são a epiderme, a derme e a hipoderme. Se a gente observar assim, na epiderme, são extremamente assim, importantes na adaptação dos mamíferos ao meio terrestre, que são quem? Os pelinhos, que vão auxiliar, olha, esse pelinho, ele auxilia no isolamento térmico. Aí vai vir também as nossas glândulas sudoríparas, que vão desempenhar assim, papel importantíssimo na regulação da temperatura do nosso corpo. E também as glândulas sebáceas, que vão lubrificar a nossa pele, que são, as glândulas sebáceas vão produzir sebo, e esse sebo vão fazer o quê? Como é que se fala? Lubrificar, vai lubrificar a nossa pele, certo? Então, os pelinhos, as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas. Considerando assim o nosso corpo inteiro, a pele de uma pessoa, para vocês terem uma ideia, chega a pesar 5 quilos, e tem aproximadamente, gente, uma área total de 18 metros quadrados. Portanto, a pele é o maior órgão do nosso corpo e é composto por 3 camadas, como eu já falei. A epiderme, que é a camada mais superficial, é a primeira camadinha. Aí, em segundo, vem a derme e em terceiro, a hipoderme. A hipoderme é a camada mais profunda. Vamos lá. Na epiderme, que é a camada mais externa da pele, é formada por tecido epitelial e é uma camada assim mais interna e é denominada extrato germinativo.
sendo formada assim por células que se multiplicam continuamente de tal maneira que as novas células geradas empurram as mais velhas para cima em direção à superfície do corpo. À medida que envelhece, as células epidérmicas passam a fabricar e acumular dentro de si uma proteína resistente que é a queratina, responsável por proteger a pele das agressões. Aí, em segundo, vem a derme, que é a segunda camada. É uma camada formada por tecido conjuntivo de tipo denso, cujas fibras vão ficar orientadas em diversas direções. E é nessa camada, na derme, que estão localizadas as fibras de elastina e colágenos, que corresponde assim pela elasticidade e firmeza da nossa pele. Ela é um importante tecido de manutenção e de apoio. Os nutrientes assim existentes no nosso sangue vão difundir-se para essas células epidérmicas. E por último, vem a última camada, que é a hipoderme, também chamada de tecido subcutâneo, que é a proteção assim mais profunda da nossa pele. Ela é composta assim de tecido conjuntivo que vão envolver assim células gordurosas, os adipócitos, e vão formar assim lobos ou gorduras, lobos de gorduras. E sua estrutura vão fornecer, gente, proteção contra traumas físicos, além de ser um grande depósito de calorias. A pele possui a capacidade assim de se regenerar em média a cada 30 dias. Ou seja, vão recuperar-se as lesões, os cortes, arranhões nesse prazo de 30 dias. Por isso que às vezes a gente tem um corte ou um arranhão e com o passar do tempo, dos dias, ela volta a se regenerar, graças às células, certo? Além de nos proteger também e de nos informar sobre as sensações assim que ocorrem ao nosso redor, a pele ajuda a controlar a temperatura do nosso corpo por meio do suor e da dilatação de alguns vasos. Você já percebeu que toda a nossa pele ela é recoberta de pelinhos? Eles são formados assim por células mortas e queratinas. Suas características são determinadas pela melanina. A melanina é uma substância que vai dar cor à nossa pele. E também pelo folículo, que é o cabelo liso ou ondulado, para ver se você vai ficar com os pelinhos lisos ou ondulados. As unhas também são assim importantes na defesa do nosso organismo, pois são elas que nos suportam a ponta do quê? Dos nossos dedos, facilitando assim a gente manusear, pegar qualquer objeto. Vamos falar um pouquinho sobre a higiene da pele. Vocês sabem que as nossas mãos são uma das partes assim mais utilizadas do nosso corpo. Usamos as mãos assim para muitas coisas. Segurar lápis, caneta, mexer com a terra, pegar objetos, quando deixamos cair, cumprimentar os nossos amigos. E por causa disso, gente, por toda essa utilidade que tem as nossas mãos, elas carregam às vezes vírus e bactérias. E se isso acontecer e levarmos essa mão à nossa boca, ou ao nariz, ou ao olho, o que vai acontecer? Podem entrar micro-organismos em nosso corpo e provocar problemas. Aliás, em locais com condições assim sanitárias assim bem precárias, desfavoráveis, as mãos ajudam a transmitir doenças, principalmente doenças infecciosas, como a febre tifoide, a hepatite e por aí vai. Para você ter a importância de lavar as mãos sempre que estiverem sujas, depois de brincarmos com os animais, depois que usarmos o banheiro, quando a gente chega da rua, e principalmente antes de qualquer refeição.
termos o cuidado de lavar bem as mãos. E lembrando que deve ser algo rotineiro, a ser feito assim como se fosse uma obrigação. É melhor, além disso, de lavar, lava sempre com sabonete, um sabonete suave. Nunca lave suas mãos com detergente ou produtos assim que podem provocar alergias, certo? Um momentinho aqui, meus olhos estão coçando. Vamos, quando eu falo da pele, os problemas, vamos entender um pouquinho as doenças causadas na nossa pele. Nem sempre é possível assim, a gente reconhecer uma doença assim na nossa pele. Só o dermatologista, que é o especialista que cuida de qualquer problema na nossa pele, ele que consegue, o dermatologista, consegue fazer o diagnóstico correto e indicar também o tratamento correto. Mesmo com toda essa proteção que eu falei, a pele ela é permeável e absorve substância. Muitas vezes assim usamos remédios de aplicar na pele com ação interna e todo cuidado com o que a gente usa na pele, com o que a gente passa na nossa pele. E ainda, gente, nós devemos ter cuidado maior com a pele de um bebê, de uma criança e de um idoso. Por quê? Porque a pele de um bebê e a pele de um idoso, ela é bem fininha, é bem frágil, vamos dizer assim, ela é bem delicada e pode ainda absorver mais ainda qualquer agente externo. Então, todo cuidado com os problemas da pele. Quando você sentir sua pele causando coceira, desconforto, tome cuidado. Vamos ver um pouquinho essas doenças da pele. Nós vamos ter a miliária. O que é a miliária? A miliária é a que a gente chama de brotoeja. Brotoeja e miliária é a mesma coisa. A miliária ela se apresenta assim como uma erupção cutânea, relacionada assim com as nossas glândulas sudoríparas que produzem o suor, que são as glândulas sudoríparas, e afeta principalmente as crianças. Não sei se vocês já ouviram alguém falar, alguma mamãe dizer, meu filho está com brotoeja, ela está com miliária. E também pode atingir os adultos, certo? Geralmente essas brotoejas, essas miliárias aparecem num período de mais calor, porque está relacionado com o aumento do calor, e também quando uma criança produz muito suor, que vai atravessando assim dentro da pele, antes de atingir a superfície, vai provocar assim, um processo inflamatório. A localização mais comum é o tronco e a região cervical. As lesões geralmente são acompanhadas por coceira, como eu já falei, formam-se bolinhas avermelhadas ou vesículas pequeninas, bolhas sobre a pele avermelhada, podendo em algum caso formar lesões mais exuberantes, mais fortes. E devido à coceira, a pele pode apresentar assim, sinais de escoriações e pequeninas crostas sobre essas lesões. Devido à ruptura assim, das bolhas pela coçadura, porque coça demais, aí essas bolhas elas estouram e aí causam rachaduras na sua pele. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer uma infecção secundária com o surgimento de pústulas. O que são pústulas? Bolinhas de pus. São essas pústulazinhas, por quê? Porque você coçou demais, inflamou o local, aí da brotoejazinha já vai virar umas pústulas que são bolinhas de pus, ou até mesmo nódulos bem dolorosos, que vai doer, certo? E para evitar a miliária ou a brotoeja, deve-se usar o quê? Roupinhas frescas, principalmente no período de mais calor, tomar banhos frios
e se proteger mesmo do calor, evitando assim suar demais, certo? Transpirar, evitando assim o suor. O ar-condicionado é um grande aliado assim no combate a essa doença, a esbrotoeja. Então, deve-se evitar o excesso de roupa nas crianças pequenas. Às vezes a mamãe tem a mania de agasalhar muito o bebê. Cuidado, deve deixar o bebê mais livre, com roupas mais leves. É muito comum essa preocupação da mamãe. Vou agasalhar bem porque meu bebê, para proteger o bebê. Aí é onde está o engano. Outra doença relacionada à pele é o pé de atleta, que é uma infecção causada assim, por fungos e vai caracterizar assim, pela vermelhidão e formação de pequenas rachaduras entre os dedos dos pés. E a melhor forma de prevenir esse pé de atleta é enxugar bem por entre os dedos dos pés depois de lavá-los. Outro grande problema também é a acne. É uma doença assim com predisposição genética, cujas manifestações vão depender assim, da presença dos hormônios sexuais. Nós já falamos sobre isso também lá no sistema reprodutor. E o que vai acontecer? Devido a isso, as lesões começam a surgir na puberdade, época em que esses hormônios começam assim a ser produzido pelo organismo, atingindo assim a maioria dos jovens, não importa o sexo, pode ser homem ou mulher, e vão existir assim várias formas e intensidade de acne, mas atualmente todas podem ser tratadas com eficácia. E lembrando que as manifestações da doença, como cravos e espinhas, vão ocorrer devido ao aumento das secreções sebáceas associada ao estreitamento e à obstrução das aberturas dos folículos polissebáceos, dando origem assim aos comedões abertos, que são cravos pretos, e também aos fechados, que são cravos brancos. E essas condições vão favorecer a proliferação de micro-organismos que vão provocar inflamação, característica das espinhas, certo? Outra doença é a verruga. Verrugas virais são lesões assim causadas pelos papilomavírus humano, que é o HPV. Papilomavírus humano. O HPV é uma pequena elevação que aparece assim nas mãos, entre os dedos, no rosto, ou também em outras regiões do nosso corpo. São auto-inoculáveis e podem se disseminar pela pele através do contato assim, de lesões com áreas não atingidas, e também podem ser transmitidas pelo contato direto com pessoas contaminadas. Outra doença da pele é o eczema, que é uma reação inflamatória que ocorre devido ao contato da pele com um agente assim, irritativo. O eczema pode ser por irritante primário, o que causa assim, alergia, e um contato com a pele com um agente irritativo, que é o chamado eczema irritante primário. Ou até aqueles que causam alergia, que é o eczema alérgico. No caso dessa eczema, o médico precisa ser consultado para identificar a origem do problema e indicar o tratamento, assim, os tratamentos adequados. E outro problema da pele é a herpes. O herpes é uma infecção causada pelo vírus herpes simplex. O contato com o vírus ocorre geralmente na infância, mas muitas vezes a doença não se manifesta nessa época. Aí o que vai acontecer? O vírus atravessa a pele e percorrendo o nervo, ele vai se instalar no organismo. O vírus pode permanecer inativo, ou seja, ele não se manifesta durante muito tempo e de repente
provocar pequenas pústulas bastante doloridas na região dos lábios. Como eu falei, o que são pústulas? Bolinhas de pus. Nessa fase, a doença é totalmente transmissível. E por isso, gente, devemos evitar tocar outras pessoas com os nossos lábios. Alguns fatores que provocam assim a ativação do vírus é o sol em excesso, estresse e doenças respiratórias. As localizações mais frequentes assim da herpes são os lábios e a região genital. Mas o herpes pode aparecer em qualquer lugar da pele. Certo, galerinha? Essas são as doenças relacionadas à nossa pele. Sejam bem-vindos ao Semi-Online de Ciências da professora Meire, representado por Maria Eduarda, tema abordado a pele. A pele reveste a superfície do corpo e é o principal órgão do tato, sendo o maior e mais pesado do corpo humano. É muito importante para produzir a vitamina D e evitar a desidratação, que é a perda excessiva de água. Considerando o corpo inteiro, a pele de uma pessoa chega a pesar 5 quilos e tem aproximadamente uma área de 18 metros quadrados. A pele é composta por 3 camadas, a epiderme, a derme e a hipoderme. A epiderme é a camada mais externa da pele, é formada por tecido epitelial e é denominada por extrato germinativo, sendo formada por células que se multiplicam continuamente, de tal maneira que as novas células empurram a mais velha para cima em direção à superfície do corpo. À medida que envelhece, as células epidérmicas passam a fabricar e acumular dentro de si uma proteína resistente, a queratina, responsável por proteger a pele de agressões. A derme é uma camada formada por tecido conjuntivo do tipo denso, cujas fibras ficam orientadas em diversas direções. É nessa camada que estão localizadas as fibras de elastina e colágeno, que respondem, respectivamente, pela elasticidade e firmeza da pele. Ela é um importante tecido de manutenção e de apoio. Os nutrientes existentes no sangue difundem-se para as células epidérmicas. A hipoderme, também chamada de tecido celular subcutâneo, é a porção mais profunda da pele. É composta por feixes de tecido conjuntivo que envolvem células gordurosas, adipócitos e formam lobos de gordura. Sua estrutura fornece proteção contra traumas físicos, além de ser um depósito de calorias. Além de nos proteger de nos informar das sensações que ocorrem ao nosso redor, a pele ajuda a controlar o corpo através do suor e da dilatação de alguns vasos. As unhas também são importantes na defesa do corpo, importantes na defesa do nosso organismo, pois elas dão suporte às pontas do dedo, facilitando-nos manusear objetos. A higiene da pele. Atualmente convivemos com vírus da Covid-19 e mais do que nunca precisamos cuidar do nosso corpo e da nossa pele. As mãos são a porta de entrada para a Covid e para outras doenças, como febre tifoide, hepatite, etc. É muito importante lavarmos sempre as mãos para evitar essas doenças. Doenças da pele. O profissional responsável para cuidar da pele é o dermatologista. Só ele pode fazer o diagnóstico correto e indicar o tratamento correto. As doenças mais comuns na pele são miliária, mais conhecida como brotoeja, pé de atleta, acne, verruga, eczema e herpes. A miliária se apresenta como uma erupção cutânea relacionada com as glândulas sudoríparas que produzem suor. Afeta principalmente as crianças, mas também pode atingir os adultos. Agora fiquem com um vídeo explicativo rapidinho sobre a miliária ou a brotoeja. Olá, aqui doutora Rosemary Mendes e hoje o nosso assunto é miliária, mais conhecido como brotoeja. A miliária rubra é causada pelo entupimento dos canais das glândulas que produzem o suor. Essa sudorese retida leva ao rompimento desses canais, originando a reação inflamatória, muito frequente em crianças e adolescentes com sudorese excessiva, que, associada à temperatura ambiente elevada, exposições prolongadas ao sol, excesso de roupas quentes no verão, banhos quentes demorados, episódios de febre e exercícios físicos. Sendo assim, o calor intenso associado a uma umidade elevada embebe a camada superficial da pele, bloqueando a saída do suor.
também pode ser desencadeada por uso de substâncias químicas, como hidratantes gordurosos, repelentes, pomadas e óleos que obstruem os poros glandulares. O eczema atópico e as dermatites inflamatórias favorecem a instalação do quadro. A primeira providência é colocar a pessoa em ambiente fresco e ventilado, ou com ar-condicionado, e usar roupas leves, de preferência de algodão, e geralmente a evolução é favorável, mas como a coceira e a sensação de queimação está sempre associada ao quadro, pode levar a uma infecção secundária, principalmente em crianças. Muito comum os pacientes me relatarem que usaram produtos caseiros por indicação de amigas, tias ou avós. Não faça isso. Tenha sempre a orientação de um dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia e cuide da sua saúde de forma plena. Fico por aqui e até nosso próximo vídeo. Espero que tenham entendido direitinho e que tenham gostado do vídeo. Beijo, até a próxima. Ciências, tarefa no livro, páginas 201 a 208. 201 a 208. Agora vamos corrigir a aulinha passada. Nós falamos sobre o sistema imunitário. Página 197. Primeiro quesito, letra A. O sistema imunitário é responsável pela proteção do corpo contra substâncias ou micro-organismos que podem causar doenças. Letra B. Seus principais órgãos são o timo e a medula óssea. Segundo quesito, o sistema imunitário é formado por estruturas e células de defesa, entre as quais se destacam os glóbulos brancos. Terceiro quesito, a ordem ficou 1, 3, 1, 2. Página 198, quarto quesito. A inflamação é a alteração de uma parte do organismo que se caracteriza por vermelhidão, inchaço, dor e elevação de temperatura. São as características da inflamação que indicam que o sistema imunitário está trabalhando em nosso corpo porque ele está infectado por um agente externo. Quinto quesito, sistema linfático. Sexto quesito, revestem e impedem a entrada de agentes externos em nosso corpo e nossos órgãos. São exemplos, pele e mucosas. A letra B, destrói ou dificulta o desenvolvimento de agentes externos em nosso corpo. São exemplos, suor, inflamação, suco gástrico, lágrimas, saliva. O sétimo quesito é uma resposta pessoal. Página 199. Oitavo quesito, o sistema imunológico é capaz de memorizar o anticorpo utilizado para combater cada agente externo. Assim, quando o corpo é novamente atacado pelo mesmo agente externo, o sistema imunológico age muito mais rapidamente. O nono quesito, o corpo humano tem diversos sistemas, órgãos e células que atuam em sua proteção e defesa contra agentes externos que podem causar dano à nossa saúde. Décimo quesito são aquelas produzidas pelo próprio organismo. Como exemplo, nós temos os ossos, sistema imunitário, pele, saliva, suor, suco gástrico, glóbulos brancos, etc. Segundo quesito são as que não são produzidas pelo organismo. Exemplos, medicamentos, vacinas e soro. 11º, ela contém substâncias que matam bactérias e impedem o desenvolvimento dos agentes patológicos. O 12º é a resposta pessoal. O 13º é micro-organismo. Letra B, quando uma pessoa é vacinada, recebe micro-organismos mortos ou inativos, que são os antígenos, causadores das doenças, que são capazes de fazer com que o corpo adquira a imunidade. Eles agem estimulando o sistema imunitário a produzir e memorizar anticorpos capazes de agir contra as doenças, antes mesmo de a pessoa apresentá-las. Na verdade, trata-se de uma forma de prevenção da doença. É isso aí, galerinha. Amanhã, na nossa aulinha de geografia, eu faço a correção da atividade